Amém? Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre eu canto, eu fui lavado, santificado e perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, vós sois remidos, não mais temendo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre eu canto, eu fui lavado, santificado, vivo perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estais lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre eu canto, eu fui lavado, santificado, vivo e perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? 278. Os guerreiros. Amém? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcha e lutar. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, contra a luta se travar. No lance imprevisto, na
197. Fiel amigo. Vem. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre vivo. Não há, nem mais humilde, nem mais feliz. Não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar a nega. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa
196. Vem cear. Vem. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná e de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Três discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão. É Jesus quem os convida, ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Bem, irmãos, graças a Deus, vamos receber o pastor, vem. Somente Ele, somente Ele, tudo é possível. Somente Ele, somente
somente sublime graça do Senhor, que há infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Estamos reunidos em casa novamente. Né? Passamos uns momentos, né, de locomoção, né, para vir para o culto. Mas o tempo de Deus era esse. É esse. Né? A sogra do irmão Maico está nos visitando hoje. Como que é o nome da irmã? Lúcia. Bem-vinda, irmã Lúcia. Que Deus abençoe a irmã. Né? A última vez que a gente se viu foi no culto lá em Itatiba, né, na casa do irmão Mário, irmão Zé Mário. Mas espero que a gente possa nos encontrar mais vezes, né, na presença do Senhor Jesus Cristo. E aqui estão os irmãos de sempre, né, que a distância não tem nos separado. Né? A distância ela pode fazer com que você sente falta da pessoa, mas jamais ela vai separar os corações cristãos. Amém? Então é um privilégio mais uma vez estar na presença de vocês, primeiramente Deus, que aqui está. E peço desde já, né, que Deus abençoe nossos irmãos conectados conosco, nossos irmãos da cidade de Itapuí, provavelmente irmão de Várzea Paulista. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a irmã Úrsula, que está acompanhando lá na cidade de Itatiba. Ela não pôde estar presente por um motivo justo. Né? E que Deus abençoe o casal, né, irmão Mário, a irmã Úrsula, por esse presente que Deus tem confiado a vocês. Né? Então eu estou feliz por vocês aqui hoje. Mas a gente sente falta sempre de um, né? Que a irmã poderia estar aqui hoje. O banco está vazio. Mas eu creio que ela está se alimentando da mesma forma que nós, amém? Vamos entrar nas escrituras, irmãos? Deus abençoe. Graças a Deus. Primeira João, capítulo 5, versículo 5. Graças a Deus. Graças. 1 João, capítulo 5, versículo 5. Graças a Deus. Encontraram, irmãos? Amém? 1 João capítulo 5, versículo 5, está escrito: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Vamos ler junto? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Bondoso Deus, Pai Celestial, somente esses vencerão o mundo, Senhor. Pai Santo, o mundo chamado, ó Deus, mensagem, o mundo religioso, jamais, ó Pai, entenderá essas coisas.
Sim, Pai amado. Pai Santo, mas nós cremos na revelação de sua palavra, Senhor. Somente os predestinados do Senhor entenderão essas coisas, meu Deus. Pai Santo, oramos por cada filho do Senhor nesse momento. Amém. Apresentamos, ó Deus, cada pessoa enferma. Apresento também nesse momento o Marcelo, ó Pai, irmão da dor, nesse momento. Amém. Pai Santo, Tu conheces todas as coisas, Pai. E sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle da vida de cada um de seus filhos, Senhor. E que a bênção possa alcançar aqueles necessitados, Senhor. Pai Santo, que a palavra do Senhor possa estar viva em nossos corações, ó Deus, em momentos de seca que estamos vivendo, Senhor. Aonde muitos, ó Pai, estão procurando pela palavra do Senhor e não estão achando, ó Deus. Então é um privilégio, ó Deus, saber que o Senhor está no nosso meio nesse momento, porque o pregador é o Senhor mesmo, ó Pai. O homem apenas, ó Pai, ele cede as cordas vocais para o Senhor, ó Pai, para que a sua palavra chegue até os ouvidos espirituais de seus filhos. Te agradecemos e te pedimos, tome esse culto de Santa Ceia em suas mãos, ó Pai. Pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Então aqui em 1 João, aqui está nos mostrando quem é que vence o mundo. Então não é simplesmente a pessoa dizer, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Cada denominação na face da terra, eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Cada denominação. Mas eles não sabem de que forma. Aí está o segredo. Porque senão todos venceriam o mundo. Mas existe um povo separado que vence o mundo. E Marcos, capítulo 9, versículo, se alguém achar primeiro, versículo 23. Quem achar primeiro pode ler para a gente. Graças a Deus. Então somente os filhos de Deus vencerão o mundo. Amém? 9:23. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Amém. Agora em 1 João nós lemos o que aqui? Quem vence o mundo? Senão aqueles que crê que Jesus é o Filho de Deus. Agora em Marcos está falando para a gente que se podes crer, tudo é possível ao que crê. Então aqui em Marcos está esclarecendo algo para você, que não ficará nada na sua frente. Não é palavra de um pregador qualquer, são as palavras de Jesus. É Jesus que está dizendo. Então se Jesus está falando isso aqui, tem que suceder. Tudo é possível ao que crê. Amém. Então se você crê, tudo é possível a você. Mas essas coisas não são para todo mundo. Mas você vai crer em quem? Você vai crer no quê? Porque se você apresentar essa passagem para qualquer pessoa, eles vão falar, mas eu creio. Você está entendendo que não é somente a pessoa falar que ela crê? A pessoa crê em Jesus ou crê em Deus? Aí se você perguntar para a pessoa isso daí, o que ela vai falar para você? Ela disse, eu creio, mas você crê em quem? É impossível qualquer homem crer em Deus. Olha só que coisa. É impossível. Se uma pessoa falar para você que crê em Deus, é impossível ela crer em Deus. Qualquer ser humano. É impossível qualquer homem crer em Deus. Mas existe alguma forma da pessoa crer em Deus? Existe. Você vê? Parece que a gente entra em contradição com alguma coisa. Porque Jesus está dizendo, tudo é possível ao que crê. Mas você tem que crer em quem? Se você crê em Deus, diretamente em Deus, você está fora da palavra.
Olha que situação que aqueles que se dizem cristãos estão. Então nós estamos aqui para participar da comunhão da Santa Ceia. É a Santa Ceia do Senhor, mas qual Senhor? É impossível você crer em Deus se não crer no natural. Deus enviou seu Filho no natural. Você só pode entender Deus através do homem natural. Você tem que crer naquele que Deus envia. Jesus diz: quem crê em mim e naquele que me enviou. Você tem que crer nele. Você tem que crer que o que ele está falando, o que ele falou para as pessoas, é a verdade. Você não pode pular etapa. Se você for em Deus, você está pulando etapa. Você não está respeitando a hierarquia. É por isso que em Hebreus está escrito que Deus falava antigamente aos homens pelos profetas. Deus não fala com as pessoas assim. Deus tem um meio para tratar com cada pessoa, mas é através de uma via humana, através de um profeta. No Velho Testamento, Deus conversou com os homens através dos profetas. E nesses últimos dias, Ele falou conosco através do Filho, Jesus. Deus pregou através do Filho. Aí as pessoas começaram a entender o que era Deus através de Jesus. Então Jesus, veja bem, Jesus ele era o pregador daquela época. Ele era o Deus profeta. A palavra profeta significa autopregador. Jesus era o pregador daquela época. Então você tinha que crer em quem estava pregando para você. É por isso que cada igreja local tem um pastor. Eu não sou responsável por membros da igreja A, por mais que pregue a mesma coisa. Eu não sou responsável por membro da igreja A, estou falando da mensagem da igreja A. Se chegar uma pessoa da igreja A, que ela não pode tomar da ceia, porque ela não está debaixo dos meus cuidados. Antigamente eu pensava diferente. Ah, se chegar alguém pode tomar da ceia, mas quem disse que pode? Cada pastor, ele tem uma cabeça. Ele é responsável pela sua congregação. Cada um deles. O irmão Brana disse: eu preguei o que Paulo pregou. Paulo disse: eu recebi do Senhor o que vos ensinei. William Brana disse: eu preguei a mesma coisa que ele. Se a igreja dele entrar, a minha também entra. Eu preguei a mesma coisa. O mesmo evangelho. Então vocês eram duas cabeças, dois homens, com a mesma doutrina, com o mesmo entendimento. Agora, por que uma igreja ela não cresce? É porque o pastor prega contra o pecado. Todo pregador que pregar contra o pecado, a igreja, não espera a igreja grande, viu? Não espera a igreja grande. Vocês ouviram já o relato, a gente sai um pouco para abranger outros assuntos para a igreja, sobre aquela prostituta que estava conversando com Jesus, que o irmão Brana chamava de a mulher do poço, a samaritana. Ela era tida como uma mulher de má fama, uma prostituta. Ela ia buscar água em outro horário para não ir junto com as mulheres de boa fama. Ela não podia estar no mesmo horário que elas. Agora, por que essa mulher era considerada uma mulher da vida? Uma mulher de má fama? Uma mulher que vivia na prostituição? Gente, aquela mulher, ela não era que nessas mulheres de hoje, da vida, que sai com um homem hoje e sai com o outro amanhã. Ela era mais, vamos dizer assim, ela era mais honesta do que essas mulheres. Sabe por que ela era prostituta? Porque ela era casada 5 vezes. Então, Jesus tinha um evangelho que ele não permitia 5 casamentos na igreja.
Então, se a minha igreja hoje, a igreja que eu estou à frente de um trabalho hoje, se eu prego contra isso, um membro de uma igreja que está nessas condições, ela não pode vir tomar, porque ela não está debaixo dos meus cuidados. Você entende por que existem várias igrejas da mensagem? É porque eles não chegaram nesse acordo, eles aceitam tudo que vem do pecado. O pecado não foi criado. Vocês sabiam que o pecado não foi criado? Porque só existe um Criador, esse Criador é Deus, não tem pecado em Deus. Deus não podia criar o pecado. O pecado é uma perversão. Satanás perverteu algo que era permitido através do pecado. No pecado. Então você observa que a igreja ela está separada. Então Jesus tinha uma igreja que não tinha membros da igreja, mulheres, ele não aceitava 5 casamentos na igreja. Quando alguém chegava, ele explicou para aquela mulher que a vida dela estava errada. Ela só era casada 5 vezes. Tem homem que larga da sua mulher e casa de novo. Tem pastor que tem sua mulher e está saindo com outra. Deus não está com essas pessoas, Deus está em sua palavra. William Branham disse, eu prefiro ficar sozinho, eu também prefiro. Se eu perceber meu filho em pecado, eu tiro ele da igreja. Então, quando alguém é tirado da igreja, a gente até entende. Mas quando aquilo está no meio da nossa família, será que vamos entender? Será que vamos entender isso? Estamos descobrindo o que é crer no Filho de Deus. Crer no Filho de Deus é ter Ele como pregador supremo. Aí você crê nele. Quem é que vence o mundo? Você tem capacidade de vencer o mundo. Cada cabeça é um mundo. As pessoas pensam que vencer o mundo é sair dominando todo mundo. Vencer o mundo é vencer a si mesmo. É vencer esse mundinho chamado mente, chamado cabeça que você tem. Quando você vencer a si mesmo, você venceu o mundo. Graças a Deus. Ainda em 1 João, estou correndo as escrituras porque é culto de Santa Ceia, é bom para despertar a nossa mente. Ainda em 1 João capítulo 5, versículo 10, está escrito, quem crê no Filho de Deus, você está entendendo que não é para você crer em Deus. Não estou dizendo que não pode crer em Deus, eu estou dizendo que é impossível você crer num ser sobrenatural sem aceitar o natural. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Que testemunho que é esse? Esse testemunho é Deus mesmo em você. Em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Deus deu testemunho do seu Filho. Então você tem que receber isso que Deus tem te dado. Em quem devemos crer? João 12, 44. E Jesus clamou. Quando você ouve falar clamou na Bíblia, é que ele disse em alta voz. E Jesus disse em alta voz. Quem crê em mim, não apenas só nele, não em mim, mas naquele que me enviou. Então, quando você crê em Jesus, automaticamente você está crendo naquele que enviou ele. Porque Jesus veio para dar testemunho do Pai. Ele chegou a dizer isso, eu venho para dar testemunho do Pai. Jesus dava testemunho do Pai, e depois o Pai vinha nas palavras de Jesus para revelar aquilo para você.
Porque primeiro você aceitou o enviado de Deus. João 11, 25. Graças a Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o poder que está em quem crê nele. O trabalho de Jesus aqui na terra foi ensinar as pessoas a andar sem ele. Qual que é o trabalho de um pai aqui na terra? Seu filho nasceu, está crescendo, e você agora tem que ensinar ele a andar sem você. Porque vai chegar um dia que você não vai estar mais aqui. E você instruiu o seu filho no caminho que ele deveria andar. Jesus estava instruindo os discípulos no caminho que eles precisavam andar. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por mais que a pessoa não crê em você, não acredita em você. Mas você crê em Jesus, por mais que a sua vida esteja destruída. Você crê nele. Só tem uma maneira de você crer nele, se você tiver a mesma revelação que Pedro teve. Amém. Você observa que Pedro teve o entendimento de quem era Jesus. Aí Jesus: bem-aventurado és tu, Pedro, Simão, porque o Pai te revelou isso. Você observa o que Pedro recebeu. Pedro creu em Jesus e ele teve esse benefício do Pai vir e revelar aquilo para ele. Então, quando você crê na palavra, Deus vem e vivifica aquilo para você. Amém. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele sabia que o que Jesus estava falando é a verdade. Ele creu em Jesus e o Pai veio e mostrou para ele. Esse é o benefício que cada um de nós vai ter ao crer no Filho de Deus. Amém. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. Olha o entendimento que teve a irmã de Lázaro conversando com Jesus. Ela diz: eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o mesmo entendimento que você tem que ter. O Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. Essa é a mesma crença que tem que estar na igreja de hoje. Graças a Deus. Só estou passando isso aqui porque é benefício que é para cada um de nós. João 7,38. Jesus disse: quem crê em mim. Você observa que Jesus estava atraindo as pessoas para ele. Quem crê em mim. Mas de que forma que eu vou crer? De acordo com a minha igreja? De que forma que eu vou crer? De acordo com a crença da igreja tal? Jesus disse não. Ele disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Essa é a crença que tem que estar em nós. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, se você crê em Jesus, como as Escrituras estão falando o que ele é, porque a Bíblia diz o que ele é. Muitos seguidores da mensagem falam que Jesus é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. O Filho é a imagem do Pai. O Pai não pode ser visto. O Filho é a imagem do Pai. Vocês já acompanharam tantas pregações do irmão Brana, que ele falava que Levi pagou dízimo quando ele estava nos lombos de Abraão. Cada filho que está aqui hoje, ele pagou o pai, quando o pai pagou dízimo, você estava nos lombos dele. A filha do irmão Marinho vem dizimando há muito tempo. Porque estava nele.
estava nele. Então, quando você crê em Jesus, como diz as Escrituras, o que vai acontecer com você? É Jesus que está falando, viu? Então vocês têm isso como um amém. Vocês têm isso como a solução da vida de vocês, porque é Ele que está falando. Se Jesus está falando, não tem como não dar certo. Não um político que está falando. Então, quando você crê da forma que Ele está dizendo, como diz as Escrituras, Ele diz: rios de água viva correrão de dentro de você, de dentro do seu ventre. Você se tornará uma fonte que vai transbordar a palavra para as pessoas. O que é a água? É a palavra de Deus transbordando através de você. É a Bíblia encarnada em você. Tudo que sair da sua boca vai ser a água da vida para as pessoas. Aqueles que têm sede vai se alimentar daquilo que você está falando. Graças a Deus. Então vai brotar isso dentro de cada cristão que entende essa relação. Você tem que crer no enviado de Deus. Você observa que Jesus ele era um pastor ali. Pastor das ovelhas. E ele tinha uma mentalidade, e ele tinha que passar essa mentalidade para as pessoas. João capítulo 6, versículo 35. Graças a Deus. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. O segredo está em crer nele. Quando Jesus falava assim, o filho não pode fazer nada, é o pai que faz através dele, você diz amém, eu creio dessa forma, porque era Deus nele. Quem é o curador é Deus, o Salvador é Deus. João capítulo 5, versículo 24. Jesus disse: na verdade eu vos digo, que quem ouve a minha palavra, tem que ouvir a palavra dele. Você quer ter sucesso na sua vida cristã? Você tem que ouvir as palavras de Jesus. Mas como que você ouve as palavras de Jesus hoje? Se ele pregou há 2000 anos atrás. Você tinha que crer naquele que Deus enviou. E se você não crê que aquele homem que está pregando para você foi enviado, você não está crendo em Jesus também. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. O que é tem vida eterna? Aquele que crê nele, em Jesus. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Quando você ouve as palavras, você sabe que não é de Jesus. Aí você está crendo naquele que enviou ele. Não, então é as palavras do Pai que ele está falando, não é as palavras dele. Então você está crendo naquele que enviou. Jesus está dizendo, quando você atinge esse patamar, quando você atinge isso, você tem vida eterna. O que é a vida eterna? A própria vida de Deus em você. O único ser eterno é Deus. E Jesus está dizendo, isso está em você. Porque você crê naquele que Deus enviou. Tem vida eterna. O que é tem? Você faz eco. Você repete a própria vida eterna, porque a vida eterna está agora fluindo de dentro de você. Aquela água que está saindo de dentro de você é vida eterna. Minhas palavras são espírito e vida. E quando você tem vida eterna, o que acontece com uma pessoa com vida eterna?
Jesus diz, e não entrará em condenação. Não tem condenação para você. Gente, na vida eterna não tem condenação. Como que você vai condenar um ser eterno? Você está condenando o próprio Deus. Eu falei lá na cidade de Itapuí, eu não sei se vocês acompanharam o culto, eu não sei se todos acompanharam o culto, eu não sei se o culto foi cortado ou não. Eu estava conversando com os irmãos da cidade de Itapuí, que Deus não tem capacidade de ir no inferno. Sabia disso? É impossível. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. E é impossível Deus ir no inferno. Mas Jesus foi no inferno. Agora tenta entender isso. É impossível Deus ir no inferno. Peraí, mas por que Jesus tinha pecado em Jesus? Jesus era pecador? Não. Mas Jesus foi no inferno. Veja bem, é impossível essas coisas acontecerem. Então, se é impossível, por que ele foi até lá? No inferno só vai pecador. Aquilo ali é um lugar de pecador. E Jesus foi. Se não tem pecado nele, como que ele foi? Todos os nossos pecados estavam sobre ele. Foi isso que levou ele até lá. Ele não foi até lá com o pecado dele, foi com o seu, o meu. Não tem pecado mais em você porque ele levou. Isso levou Jesus até lá. Eu estou falando para vocês, é a Bíblia. Porque vai chegar um momento que essas coisas têm que encarnar em você. Então Jesus, ele morreu por nossos pecados. Nossos pecados levou Jesus no inferno. Jesus precisava ir lá. Essa é a realidade. Ele tinha que ir lá. Deus precisava que alguém fosse até lá. Deus precisava ir até lá. Só tinha uma maneira de ir. Quando aquele grande ser absorveu todos os seus pecados. E foi lá no inferno com ele, senão ele não podia chegar até lá. E quando ele chegou lá, ele entregou tudo para o dono original, para Satanás. Os seus pecados ficou lá, você não tem. Agora Satanás está querendo empurrar isso para você. Agora Satanás está usando pessoas que não conhecem o Evangelho para chegar e falar de pastor, falar de irmão. Você tem que tomar cuidado. Você não tem pecado, porque Jesus já levou. Amém. Gente, não é palavra minha. Eu não estou aqui para falar palavras minhas. Eu estou aqui trazendo a palavra de Jesus. Amém. Porque eu estou falando para você o que as Escrituras dizem. E quando ele largou os pecados que você não tem mais, quando ficou lá, ele saiu de lá e todos aqueles que morreram antes dele saiu com ele de lá. Lá só ficou o pecado lá atrás. Agora Deus está permitindo você saber que você é um ser puro. Você não é do mundo. Você quer a escritura para isso? Quem vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Gente, só vence o mundo aqueles que não são do mundo. Você não tem pecado mais. Você está desligado do mundo, porque o que segura as pessoas na terra é o pecado. Aí Satanás está tentando empurrar isso para vocês, para as pessoas, através de telinha de celular, através de pornografia. Deus tirou isso e Satanás está trazendo para as pessoas. Mas somente os filhos de Deus que não são do mundo, porque eles só vencem o mundo os que não são do mundo. Somente os filhos de Deus vamos atingir isso. Então essas pessoas que têm a vida eterna, a Bíblia está dizendo, e não entrará em condenação. Não tem condenação. E agora o que acontece? Está escrito, mas passou da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida. Por que isso? Porque você crê no enviado de Deus. Você crê na palavra de Deus.
João 3:17. Vou ler o 16 aqui. João 3,16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, no nome do unigênito Filho de Deus, não, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas pessoas, você tem que crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, já está. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, existe uma classe de pessoas que elas não vão crer de maneira alguma. Elas vão interpretar a palavra para você. Mas você tem um profeta que diz que Deus é seu próprio intérprete. Deus está interpretando a sua palavra, trazendo em cumprimento. Então vocês não são desse mundo. Está entendendo isso? É por isso que Satanás não tem direito sobre vocês. Vocês não são. Vamos ver o que está escrito aqui em João. Acho que é 17. Deixa eu ver aqui onde eu salvei. João 17. Olha o que Jesus está dizendo aqui no versículo 14. Dei-lhes a tua palavra. Jesus estava orando por vocês, por nós. Ele estava dizendo, dei-lhes, deu para vocês, dei-lhes a tua palavra. E quando você recebeu a palavra, o que aconteceu com você? Jesus está dizendo, o mundo os odiou. O mundo odeia vocês. O mundo odeia. As pessoas vão querer tirar você da presença de Deus a todo momento. O mundo odeia vocês. Deles a tua palavra e o mundo odiou. Mas agora, por que o mundo odiou? Observe Jesus dizendo. Ele disse, porque não são do mundo. Vocês não são. Por isso que o mundo odeia vocês. Vocês não podem compactuar com coisas que não são de Deus. Como que você vai interagir com algo que vai ficar aqui? Você não é do mundo. Eles não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Jesus estava dizendo, Pai, eles são da mesma natureza que eu. Pai, eles não são do mundo da mesma forma que eu não. Pai, eles não participam das coisas do mundo da mesma forma que eu não. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ele estava orando por nós. Então, quando acontecer algo de bom na sua vida, lembra que ele orou por você. De novo, ele diz aqui, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. Qual que é a verdade? Jesus diz, tua palavra é a verdade. E da onde estava saindo a palavra de Deus? Da boca de Jesus, dos lábios de Jesus. Você tem que crer nele. E quando você crê nele, você se afasta desse arraial, você se afasta desse Egito. Você continua caminhando com a palavra de Deus. Já estou encerrando, irmãos. Ainda bem que parou a chuva. Achei que ia parar a energia. Na mensagem, há sempre presente água da rocha. Então a água da rocha ela é sempre presente. Olha o que o irmão Brano nos diz aqui.
Nós sabemos que Israel tem sido sempre um exemplo histórico da igreja. Pois Israel era o povo de Deus até que ele saiu do Egito. Enquanto Israel estava no Egito, eles eram o povo de Deus. Então, ele era a igreja de Deus, porque ele estava separado. Ele estava separado do resto do mundo. Então, o que faz você ser a igreja de Deus é você ser separado do mundo, do resto do mundo. Você observa que a igreja ainda não vai no arrebatamento. E a igreja ela estava separada do mundo. Então é muito fácil a pessoa se enganar. Você fala assim, o mundo já não me atrai mais. Eu já não sinto atração pelas coisas do mundo mais. É porque você é a igreja agora. A igreja está separada do mundo. Mas a igreja vai ficar. Ela não vai no arrebatamento. Porque a igreja já entra salva, porque ela está desligada do mundo. Amém, gente? Amém. Então não basta você dizer, eu sou da igreja tal. Não, você não tem que ser a igreja. Você tem que sair da igreja agora. Você precisa dar um passo mais além. Você precisa agora ser parte de Cristo. Você agora tem que ser a parte da noiva de Cristo. Porque é a noiva que vai no arrebatamento. A nossa caminhada não termina. Israel, você observa que Israel, uma boa parte deles morreu no Egito. É por isso que a igreja, a noiva e o Espírito, eles dizem a mesma coisa. A noiva diz vem e o Espírito diz vem. Ela está fazendo eco das palavras de Deus agora. Jesus, ele deixou as palavras dele, do Pai aqui na terra, porque ia chegar um tempo que o Pai ia se manifestar aqui. E Deus só pode vir onde está a sua palavra. Você se alimentou da palavra, você creu naquele que Deus enviou, agora Deus está vindo naquela palavra que você creu. Para poder vivificar tudo para você. Graças a Deus. Mensagem, conferências com Deus, já estou para encerrar. Mombrana disse, Moisés recebeu suas ordens do eu sou. Mombrana diz, Moisés recebeu suas ordens e desceu ao Egito, saindo, trazendo os filhos. Chegou o tempo, então, quando eles estavam encurralados, um povo que foi chamado para fora. Você não sente prazer no mundo mais. Você foi chamado para fora. Povo separado do resto do mundo. Não é isso que nós estávamos aprendendo? Quem é que vence o mundo? Quem vence o mundo é um povo separado do resto do mundo, o irmão Brando está dizendo. Um povo separado do resto do mundo. Israel era o povo de Deus enquanto estava no Egito. Não era a igreja ainda. Era o povo de Deus. Uma vez fora do Egito, eles eram a igreja de Deus. Depois que saiu. O que é Egito? O Egito é o mundo te prendendo. Tudo que está estampado para as pessoas aí fora é Egito. O Egito moderno. Tudo é Egito. Mas quando Israel saiu do Egito, ele se tornou igreja. A palavra chamados para fora, ou igreja, chamados para fora. Assim eles haviam sido chamados para fora do resto do mundo. Eles são a igreja. Então não deixe isso confundir vocês. A igreja, ela já não faz mais parte do mundo. Mas ela ainda não vai no arrebatamento. Agora ela precisa sair daquele casulo, se desprender para se tornar noiva, para fazer eco da palavra, para que essa vida eterna de Deus ecoa através dela.
Nós tivemos um profeta que nos ensinou muitas coisas, é que nós largamos de lado. O profeta ele nunca disse que Jesus que fazia as coisas. Jesus disse, é o Pai que faz através de mim. Mas só que você tem que crer que é o Filho de Deus está ali para trazer aquela palavra do Pai para você. Amém, gente? Amém. Esse é o descanso que tem que estar dentro da mentalidade cristã hoje. Dentro do coração dos cristãos. Cada tabernáculo da mensagem que você vai, ali tem um cabeça. Agora você precisa ver se aquela pessoa está pregando o que Jesus pregou. Quando as pessoas queriam casar de novo, Jesus disse, o que é isso? Não, mas na lei de Moisés, gente, você observa que eles estavam lá atrás? Não, mas na lei de Moisés, Moisés permitiu a carta de divórcio. Gente, estava na igreja já. Tinha irmão querendo casar de novo. Aí Jesus falou assim, Moisés fez isso porque vocês não creram. Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. Gente, tem pastor permitindo isso. Jesus não permitiu. E tem pastor permitindo 1, 2, 3 casamentos na igreja. E muitas vezes aquela pessoa tem que ser isolada dos irmãos para não apodrecer a congregação. Tem um culto que foi pregado há tempos atrás, eu não coloquei justamente porque é um pouco ofensivo. É ofensivo para aqueles que estão fora da palavra. As pessoas não estão prontas para receber certas coisas. Moisés mandou dar carta de divórcio. Eles não queriam viver mais com as mulheres deles. Porque Israel, quando saiu do Egito, 40 anos andando no Egito, você observa que muitas mocinhas foram crescendo. Aquelas crianças que nasceram se tornaram moças. E aqueles homens já começaram a desejar aquelas mocinhas. E já queriam separar de suas esposas. Estavam atrás de Moisés querendo carta de divórcio. E Moisés permitiu por causa da dureza do coração deles. Mas quando chegou até Jesus, Jesus disse, no princípio não era assim. No princípio, Adão perdoou Eva e ficou com ela. Então a palavra de Deus já vai te levar para o princípio. Agora, se você quiser levar a sua igreja do jeito que você quiser, isso já é um problema seu. Deus não permite. Então eu peço para as pessoas, tomar cuidado aonde vocês estão pisando.